Lançado em 18 de setembro de 1939, o Mágico de Oz fez um sucesso enorme pelo seu musical, pelo figurino, pelas atuações, porém, nem tudo são flores, e é justamente nesse vídeo especial de sexta-feira 13, para ser mais exato, eu vou fazer aqui sobre algumas curiosidades ou não do Mágico de Oz. Então, depois da vinheta. E aí galera, beleza? Então, o Mágico de Oz foi um sucesso enorme na sua época, e claro que nem tudo são flores, obviamente, por mais que aparentemente os atores fossem muito bem receptivos, fossem bem recebidos pelo público e ter dado um sucesso enorme para a MGM, que era produtora na época, e também pelo seu diretor, Victor Flaming. Infelizmente, as gravações, o behind the scenes, né, vamos falar assim, bem americanizado, não foi tão bonito de se ver. E aqui eu vou citar algumas curiosidades que vou pegar umas pesquisas aqui do site da Aventuras na História, da UOL, espero que esteja correto, então eu peço perdão se não estiver. Mas é interessante a gente ficar sabendo quão perturbador pode ser o set de gravações, principalmente naquela época. Principalmente hoje em dia está um pouco, não sei se está um pouco melhor, né? Eu estou muito por fora do cinema. Mas naquela época a situação é muito tensa. Ainda acho que hoje ainda é tenso, mas naquela época, como era totalmente manual, totalmente a base do você tinha que realmente usar o figurino, a caracterização, pintar os atores, então realmente eu acho que não era tão fácil assim atuar. E eu vou citar algumas aqui. Primeiramente, eu vou citar logo com a atriz que fez a Dorothy, que é justamente a Judy Garland. A Judy Garland ela começou a atuar com 2 anos e meio de idade, forçada pela sua mãe. Infelizmente, hoje em dia, muitos filhos fazem o que os pais querem, sem mesmo querer aquilo ali, querem fazer tal papel, de repente, eu quero seguir essa tal carreira porque eu quero orgulhar os meus pais. Infelizmente, eu acredito que hoje em dia ainda é muito comum. Mas naquela época, a Judy, ela começar a atuar com 2 anos de idade, forçada pela sua mãe, eu acredito que o ápice dela, quando ela interpretou a Dorothy no Mágico de Oz, foi quando ela começou a ser pressionada a tomar pílulas, né, para combater o cansaço, antidepressivos. Então ela ficou meio que viciada nisso, sabe? Ela tomava tanto para justamente passar essa sensação de exaustão, para justamente ter esse fôlego para atuar. Então, ela, infelizmente, ela começou a ficar viciada nessa situação. Então, obviamente, acabou prejudicando ela mais tarde. Ainda tratando da atriz Judy, temos outra situação que foi dita dentro do set, que em uma determinada cena, a atriz, né, ela tinha que dar um tapa no leão, porque é justamente uma questão lá da história em si. Só que ela não conseguia ficar séria, justamente porque os outros estavam rindo. E aí, o diretor justamente pegou ela pelo braço, botou ela no canto e deu um tapa na cara dela. Ela ficou totalmente desconcertada, constrangida, obviamente, porque como ela tinha que ficar séria nessa situação, nessa cena, ele foi meio que forçado, o diretor foi forçado a dar um tapa no rosto dela. Outra situação, outro acidente. A atriz que interpretava a bruxa má, a Margaret Hamilton, ela foi vítima de um acidente grave, na qual, em uma determinada cena, o alçapão tinha que abrir, né, tinha que sair fogo, só que, infelizmente, algo deu errado nessa situação, deu um problema técnico, e aí ela acabou queimando as mãos e uma parte do corpo dela. O ator Buddy Ebsen, ele era conhecido por interpretar o Homem de Lata, só que a sua maquiagem era tão tóxica mesmo, né, que ele teve que passar aproximadamente 2 semanas no hospital. E além de 6 semanas em sua casa. Então, por conta disso, para não atrasar as gravações, ele foi substituído pelo ator Jack Haley. Então, assim, para mim, foi uma irresponsabilidade muito grande de colocar uma tinta sem... Poxa, é uma tinta tóxica, a gente tem que ter cuidado
sabe? Porque é uma pessoa que está ali, sabe? É um ser vivo que está ali. Então a gente tem que ter o maior cuidado possível, mas não, né? Infelizmente, o estúdio pregava que o rendimento era muito mais importante que o bem-estar dos atores. E para finalizar, uma situação que realmente é chata, como é dito aqui na reportagem, que é os figurinos dos personagens eram tão bem feitos, que eles causavam certa estranheza nos outros funcionários. Ninguém queria se aproximar deles. Isso é uma coisa estranha. Você sabe que tem uma pessoa ali, você sabe que é um ator, mas o figurino é uma coisa parece tão bem feito naquela época, e todo mundo olhava assim, nossa, não, vou almoçar com ele, não, eu vou juntar com ele, não. Infelizmente, os atores que precisavam ficar assim vestidos, né, justamente porque era trabalhoso, eles tinham que comer sozinhos, fazer tudo sozinhos, infelizmente. Então, causava um certo constrangimento. Sabe, você querendo conversar com outras pessoas, mas você não pode, ou eles não querem falar com você porque você está vestido, caracterizado com personagem. Sabe uma coisa meio que sem sentido? São situações que você vê, tá, beleza. O filme fez o sucesso. Mas realmente, será que todo esse dinheiro arrecadado vale a pena? Valeu a pena por justamente por conta dessas situações que ocorreram, sabe? Essas situações perturbadoras com os atores, com a atriz Judy Garland, claro, com os outros atores, principalmente o ator que fez o Homem de Lata, que teve que ser substituído por irresponsabilidade. É uma coisa que você fica perplexo. Infelizmente, hoje em dia, ainda acontece certas situações. Claro que vai ter um controle maior em relação a isso. Eu espero que esteja um controle na parte cinematográfica, mas naquela época que eu acredito que não tinha leis assim, rigorosas, então as pessoas usavam outras pessoas para justamente por seu próprio benefício. Galera, esse aqui foram algumas situações. Claro que deve ter várias outras, mas eu tô deixando aqui apenas algumas curiosidades, porque justamente para vocês relembrarem uma situação chata, que nem tudo são flores, e que também vocês pesquisem na internet. Tem outras que eu ouvi, mas eu não quero falar aqui porque pode censurar, o YouTube pode censurar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse momento Remember. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas curiosidades, se vocês já sabiam ou não. Então, comentem, compartilhem, curtam o vídeo e também se inscreva se por acaso é o primeiro vídeo, é a primeira chegada aqui de vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!